Já vou botar no mudo também. Sua vez, Uruzinho. Ok. Olá, pessoal. Boa noite. A gente está iniciando nessa noite mais uma apresentação, mais um webinar. E nosso assunto de hoje é treinamento em segurança da informação. Como reduzir incidentes internos. Antes da gente começar efetivamente, a gente vai repassar alguns pontos que a gente já fez no ano passado, né? Primeiro, o assunto que a gente vai tratar não se limita à comunidade de segurança da informação, né? Na verdade, são sugestões, recomendações e métodos para funcionários de todas as empresas, tá? Não importa o tamanho, desde o chaveiro ali da esquina, até se alguém lá da Amazon estiver ouvindo, esse conteúdo é interessante. E principalmente para os gestores e decisores. O seu som caiu, Uruzinho. Aí voltou. Estou te escutando. Okay. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um resultado de vivências, experiências ao longo dos últimos anos nas atividades como profissional de segurança de dados, né? Sempre para fazer essas apresentações, eu faço entrevistas, eu trago um pouco da minha experiência profissional, eu leio bastante, para trazer um conteúdo que agrade e, principalmente, que ele seja útil para as pessoas que estão nos assistindo, né? Em alguns momentos, eu vou falar em hacker, que é um termo que deve ter um outro esclarecimento. Existe o termo hacker e vocês vão encontrar também um outro termo chamado cracker. Mas, esquecendo o cracker, hoje, o termo hacker, ele quer dizer o cara que faz invasão, o cara que tá por trás dos ataques cibernéticos. Não é bem isso, mas como a mídia, a grande mídia, ela rotulou esse pessoal que faz esse tipo de ataque como hacker, a gente, para não fugir à regra, a gente vai continuar chamando de hacker. Mas vocês sabem que existe o hacker, existe o cracker, né? Eu vou tentar ao máximo evitar os techniques, né? E quando surgir algum tema específico, a gente dá a devida explicação, né? E um aviso final, a gente pede que os microfones sejam mantidos no mudo, né? Para evitar sons adversos durante a apresentação, né? Vamos lá, então. Nos últimos anos, principalmente os últimos 2, 3 anos, por conta da pandemia, e no Brasil, especificamente, pela aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, a quantidade de invasões que começou a acontecer basicamente explodiu. Não é que não vinha acontecendo. Ao longo dos anos, tá? Desde que começou o problema das invasões, com o advento da internet, com vírus e tal, mas nos últimos 2 ou 3 anos, a coisa foi absurda. Esse ano não vai ser dia diferente. Os gestores já estão bastante preocupados com isso, em deixar esse aspecto de segurança da informação apenas para o TI. Eles já estão já estão colocando os funcionários nesse conflito, tá? Quando eu falo conflito, na verdade, é nesse panorama todo, nesse programa todo de entendimento e principalmente de mitigação de riscos cibernéticos. E qual que é a ideia? É que os funcionários eles atuem de alguma maneira segura, integrada no enfrentamento das falhas, tá? Agregando, como a gente poderia dizer,
como um escudo poderoso de proteção. Entretanto, para gerar esse escudo de proteção, isso requer novas atitudes e mudança de mentalidade. Nós temos a informação, nós temos, em seguida, a conscientização para gerar comportamento. O comportamento, ele aplicado rotineiramente, ele fazendo parte do dia a dia da empresa, é onde a gente vai ter a cultura da empresa. Então, o treinamento, ele dá informação, ele cria uma conscientização, essa conscientização leva as pessoas de todos os graus da empresa a ter um comportamento, e esse comportamento, como ao longo do tempo, gera a cultura de segurança dentro da empresa. E qual que é o propósito disso, né? Basicamente, edificar uma cultura de segurança muito além da cibernética. É muito além do aspecto simplesmente cibernético. Agregando todas as boas práticas de governança de todos os departamentos. Aquilo que a gente já falou em outras apresentações, e a gente vai repetir sempre. A questão da segurança da informação, ela é uma responsabilidade de todos. Por isso que todos os departamentos, em todos os tempos, em todos os momentos, precisam estar conectados, precisam ter ciência disso. Elas são responsáveis, cada um das pessoas dentro da empresa hoje. E quando a gente falou dessa situação que as pessoas hoje as empresas têm esse problema de comportamento, a gente não tem uma cultura, tem pouca informação sobre as ameaças cibernéticas, a conscientização é muito pequena, comportamento menos ainda. Isso vai provocar que o resultado disso, a falta, uma carência de uma cultura de segurança. E os hackers, eles se aproveitam dessa carência, né? Os cybercriminosos, eles sabem, né, que a entrada mais fácil nos sistemas são através das pessoas que manipulam os equipamentos. Existe uma estatística levantado pela Verizon, que entre 85% e 90%, né, dos ataques, ele começa pela fragilidade humana, né, através de alguns elementos que a gente vai colocar daqui a pouco. E os ataques cibernéticos, eles apresentam de muitas formas. Eles exploram vulnerabilidades no código de programa do sistema, das empresas. Eles atacam a infraestrutura de uma rede. E a mais comum delas é atacar as fraquezas do comportamento humano, coisa que a gente já vem falando há muito tempo. Principalmente nos momentos em que estamos mais cansados, esquecidos, estressados, receosos, com pressa, ansiosos ou pegando um atalho tentador. Se a gente parar e a gente fizer um olhar para os últimos 2 anos, a gente passou muito desses momentos o tempo todo. Estressado, receoso, com pressa, ansioso, né? E sempre, como está em casa, fazendo home office, as pessoas que estavam em home office, tem um problema ainda da infraestrutura de rede local, né? E as ameaças mais frequentes que a gente viu nesses últimos anos foi o quê? Golpe de phishing. Para aqueles que não conhecem bem o phishing, é uma forma de engenharia social que envolve e-mail, telefone, texto ou sites fakes, né? As informações coletadas, né, quando a pessoa clica um enter numa URL que leva à infecção, né, são usadas para acessar contas ou dados protegidos, né? Chega um e-mail,
a pessoa recebe o e-mail, só para contextualizar esse phishing, que tem muita gente que confunde muito isso, né? Chega um e-mail, SMS, com uma URL, né, para ele clicar para obter alguma coisa, né? É uma vantagem, fazer algum tipo, passar algum tipo de informação. Quando a pessoa clica, na verdade, abre uma porta lógica no sistema dele e o hacker acabou de entrar, né? Um outro tipo de ameaça é segurança fraca, segurança senha ruim, né? Vulnerabilidades situacionais, que a gente falou de home office, usar Wi-Fi pública, né? Sistemas operacionais desatualizados, tá? Pirateados, hardware desatualizado, entre outros, né? E isso é uma situação que continua crescendo, né? Se na sua empresa um funcionário nem sabe como que como que funciona, né? Quais os meandros de uma ameaça cibernética, certamente ele não percebe que o comportamento dele expõe a uma série de riscos, né? Então o que tem que acontecer? Tem que haver o comprometimento da alta gestão. Caso contrário, os funcionários podem concluir facilmente, né, que as ameaças cibernéticas não justificam tanta preocupação. Se o meu chefe não está preocupado, eu também não, né? Para aquelas pessoas que realmente não são proativas, para aquelas pessoas que não se preocupam com o que está acontecendo lá fora. Eu conheço muitos colegas que, embora a chefia não esteja preocupado com essa situação de ransomware, de ataques, de cyberataques, mas eles estão preocupados, né, na casa deles e também no trabalho deles. E para conter essas vulnerabilidades, né, normalmente, o que as pessoas fazem? Investe em tecnologia. É o bastante? Não. Mesmo porque, mesmo investindo em tecnologia, os erros humanos, eles continuam acontecendo. E isso acontece em duas instâncias. Primeiro, que ele acredita demais, né? Ele confia demasiadamente na tecnologia ou em práticas nada seguras. Por exemplo, senhas antigas, fracas, autenticação multifator apenas. Que a autenticação multifator, ela ajuda, ela contribui, mas ela não é uma parede que vai parar outros tipos de ataque. E outro é acreditar de menos, né? Ignorar o uso de tecnologias e outros processos e manter a vulnerabilidade em curso. Ou é aquele que não faz nada, né? E qual que é o entendimento que a gente tem aqui, né? A conscientização de segurança ela é mais complexa do que apenas tornar os usuários conscientes, né? Isso aí é algo que muitas pessoas praticam um treinamento de final de semana e acham que o pessoal já está consciente de algo. Mas não é, pessoal. Realmente, o que a gente fala, o buraco é mais embaixo, né? E um dos pilares principais para edificar essa consciência, para se chegar a essa consciência, é o treinamento. Disso que nós estamos falando hoje. E a implementação dessa prática, né, treinamento, não significa apenas, né, que a gente tem que fornecer informações, né? Como eu já falei aqui, o treinamento não se limita apenas a repassar a informação, né? São a informação que você vai passar, vai criar uma consciência, né? E aí tem os passos seguintes, que já comentamos, né? Então, na verdade, vai mais além, né? A gente com isso, está gerando comportamento relacionado à segurança, né? Você tem a informação, tem a consciência, e até que você chega num estágio tal de ter uma cultura de segurança dentro da empresa, né?
E já que o treinamento é a nossa pauta, né, vamos discutir por que treinar. Aqui eu me baseio muito, eu gosto muito esse círculo dourado do Simon Sinek. Tem um vídeo dele no YouTube, eu recomendo todos assistirem, quando ele fala do círculo dourado. Porque, normalmente, as empresas estão perguntando, tá? Em qualquer processo de treinamento, qualquer tipo de processo de empresa, o pessoal está perguntando o que, como, depois o porquê. Ele justifica, e eu concordo plenamente com ele, por isso que eu uso bastante essa metodologia, essa teoria dele, que é você começar pelo porquê. Qual a importância disso? Você vai fazer um treinamento de passar informação, gerando uma consciência de cibersegurança dentro da sua empresa. Por que você está fazendo isso? Então, as pessoas vão estimular as pessoas a elas entenderem por que aquele processo precisa acontecer naquele momento, com aquelas pessoas, daquela maneira, usando aquela metodologia. Depois, você vai explorar como você vai fazer isso, ou o quê, né? Quais habilidades e competências, enfim, quais as pessoas que vão participar. Mas o primeiro, as pessoas, aí começa o início da conscientização de cibersegurança, começa exatamente aí, quando você explica o porquê, que é aquilo que a gente falou do propósito. Por que eu estou aqui? Para aprender o que exatamente. Como eu já havia mencionado, né, um treinamento ele visa, em perspectiva, né, a construção de comportamentos relacionados à segurança. Esse comportamento, ele, ao longo do tempo, né, ele gera o que a gente chama de cultura de segurança. Né? E qual o propósito disso? Mudar a percepção dos funcionários sobre segurança cibernética. Né? Permitir que os funcionários entendam que aquilo que eles estão fazendo, o tempo que eles estão lá assistindo com o treinamento, é um investimento, não é uma perda de tempo. Né? É algo que pode ajudá-los, né, no seu dia a dia pessoal e profissional a serem mais eficazes e seguros nos seus trabalhos. Os melhores programas de treinamento, eles consideram o setor, as especificidades dos negócios e as habilidades e limitações dos funcionários. Em seguida, a gente vai fazer uma pequena abordagem de cada um deles. Né? Então, antes de implantar um sistema de treinamento, é importante considerar como o seu setor influencia a abordagem de segurança e privacidade. Né? Segurança e privacidade não significa coisas diferentes em diferentes setores. Aquela abordagem que quando a gente tem na LGPD, que um dado ele tem uma determinada abordagem, ele tem um determinado olhar para ele num setor e no outro diferente. Né? Isso acontece, por exemplo, em hotel, hospital, escola, enfim, todas as empresas. Né? Um dado no atendimento, ele tem um valor e tem um sentido. Né? Ele tem uma tramitação, ele tem um tratamento. Pode não ser o mesmo dado lá em vendas. Né? Por que isso? Setores lidam com dados e informações confidenciais. Portanto, podem haver diferentes práticas recomendadas sobre como as informações são tratadas. Né? No programa de treinamento desenvolvido pela empresa, né, tem que considerar algumas situações específicas do setor, como requisitos de conformidade. Por exemplo, você pode ser legalmente obrigado a fazer as coisas de uma maneira específica, né, como no caso das leis de conformidade da LGPD do setor de RH. Por exemplo, o tratamento que você tem de dados naquele setor é específico. Outro item, riscos únicos. O seu setor pode estar sujeito a risco potencial de segurança e privacidade. Por exemplo, aquelas identificadas e listadas no relatório de risco. A gente comentou ainda, tem comentado nas nossas reuniões,
sobre, até antes de você começar um processo de LGPD, você fazer uma pré-gestão de risco. Você verificar quais são os gaps, quais são as dificuldades, as ameaças que existem no seu setor de TI, ok? E o papel da tecnologia, né? Os setores altamente digitalizados apresentam riscos diferentes daqueles que operam offline. Né? Porque tem algumas empresas, a gente não pode esquecer, que ainda trabalha com alguns processos offline, que não estão digitalizados. As especificidades do negócio. Tá? Embora os conceitos de negócio sejam fundamentalmente os mesmos, né? As operações de negócio tendem a apresentar muitos recursos adversos. Sempre não é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que a sua empresa tem necessidades e prioridades específicas que o treinamento de segurança deve atender. Por exemplo, considere, a sua empresa é controladora ou operadora de dados, ou é híbrida, ou ambas. Você faz tratamento de informações, o seu relatório de risco no processo de adequação, o que revelou? Mesmo que não tenha feito ainda, já tem esse cenário mapeado? Já aconteceu alguma coisa na sua empresa que você teve que ter um olhar especial naquele setor? Qual a sua estratégia atual de segurança cibernética? Ela está documentada? Você tem a sua política de privacidade, termos de uso, política de privacidade interna e externa? Né? A adoção de novas políticas de segurança ou privacidade teve algum impacto no fluxo de trabalho dos funcionários? Houve alguma reclamação disso? E, por último, desse item que estamos comentando, as habilidades e limitações dos funcionários. Aplicar sempre as melhores práticas, que devem ser eficazes, e se forem realmente, elas serão eficazes se elas forem realmente entendidas, incorporadas e praticadas. Há pouco a gente estava ainda comentando sobre o resultado de um processo de treinamento. Se você pode passar o seu excelente treinamento, mas se ele não for entendido, não for incorporado e as pessoas praticarem aquilo que você passou para elas, não adianta nada. Se você passou todo um conhecimento e foi entendido, incorporado, e não foi praticado, você não teve resultado. Então, acho que é importante considerar as habilidades, limitações e ambiente de trabalho do seu funcionário. Porque, muitas vezes, o que pode acontecer? Pode acontecer falta de entendimento, ela não percebe a necessidade daquilo, falta de tempo, né? Ambientes que têm ritmo muito acelerado, falta de habilidade, né? As pessoas não têm habilidades digitais necessárias, têm dificuldade com tecnologia, têm dificuldade com operar computadores, né? Falta de reconhecimento das necessidades do usuário, né? Existe uma margem de entendimento entre executivos e funcionários, entre fornecer recursos de tecnologia e aquilo que é percebido, né? Portanto, acho que é importante, é preciso entender o que é necessário em relação à tecnologia e à responsabilidade inerentes aos funcionários. E algumas recomendações para quem vai desenvolver um programa de treinamento de segurança da privacidade, eu diria os seguintes itens. Sempre explicar o porquê. A gente viu agora mesmo o círculo dourado do Simon Sinek. Explicar sempre por quê. Por que toda preocupação com segurança de informação? O treinador, a pessoa que está passando, né, seja o gestor, seja alguém contratado, alguém de dentro, tem que ser claro, assertivo em relação às perguntas, bem como, obviamente, também as respostas. Dizer que vocês precisam executar novos processos de segurança não vai funcionar na primeira etapa. Isso pode fazer parte de outras respostas, né? Isso, na verdade, cria um espaço
você explicando o porquê e não apenas o como nem quando, isso cria um espaço para interações positivas, né? Incentivando o engajamento das pessoas. Limitar termos jurídicos ou técnicos. Se precisar citar artigos ou parágrafos ou lei, ou termos em inglês, né? Não, que isso não seja um entrave para o entendimento geral. Né? Explicar de forma prática, use analogias, né? E defina conceitos não compreensíveis do uso de termos técnicos. Seja breve e focado. Implemente seu programa de treinamento orientado para a prática. Aquilo que a gente falou agora mesmo. Tudo que foi ensinado tem que ser praticado. Treino é treino, jogo é jogo. As pessoas vão estar o tempo todo no jogo. O treino é de vez em quando. Mas é no treino que elas vão aprender como que elas se comportam na prática. Então, concentre-se no que você precisa fazer. Seja objetivo. Evite detalhes desnecessários ou palestras tediosas de filosofia. Faça treinamentos curtos, de até meia hora, para absorver o máximo de atenção do público. Existe uma estatística que as pessoas, depois de 17 ou 20 minutos, começam a perder atenção. Isso acontece muito não só no virtual, como também no presencial, principalmente. Por isso que o TED são 17 minutos. Alguém perguntou por quê? Né? Envolva todos os departamentos e gestores da empresa. A segurança e a privacidade da informação dizem respeito a todos. A gente repete sempre isso. A alta administração é presença obrigatória. Eles estando presentes, né, essa é uma forte mensagem que a empresa está comprometida com o desenvolvimento de uma cultura de segurança. Recompense pela adoção de melhores práticas. O reforço positivo ajuda bastante a mudar o comportamento. E considere incentivar a adoção de novas políticas de segurança e privacidade. Né? Crie instâncias de gratificação. A gente poderia falar aqui sobre uma metodologia, um método de troca, que é a gamificação. Mas ia estender mais tempo e a gente deixa para uma outra oportunidade, que é algo realmente que aqui cairia muito bem. Evite alegações e perfeições de perfeição e chavões. Tipo, nós estamos criando um firewall humano. Já ouvi isso, viu? Estamos criando aqui um firewall humano. Jamais. Ninguém cria um firewall humano. O time ninja das galáxias também não existe. A empresa mais protegida, um descuido de uma pessoa, né? Ou às vezes nem precisa desse descuido, ela vai ser atacada. E aqui as últimas recomendações no momento de fazer essa implementação. Né? Considere seus requisitos. Né? Não existe uma abordagem de tamanho único para o treinamento de conscientização da equipe. Toda organização ela precisa adaptar-se ao seu programa de acordo com vários fatores, sendo mais óbvio o tamanho. Quanto menos funcionários você tiver, mais prático e mais tempo terá para garantir que todos entendam o que está sendo feito. Menos funcionários significam menos recursos. Por sua vez, sai mais caro. Isso aí o gestor tem que colocar na balança e ver o que é melhor para ele. Né? Crie turmas, perfis de pessoas, baseado exatamente nesses perfis pessoais e profissionais. Defina métricas. Sempre que você dá um treinamento, você tem que verificar a continuidade disso. Como que isso está acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, você precisa saber se o seu programa de conscientização está funcionando ou não. Crie relatórios de ameaças e discuta com a equipe. Isso quer dizer, crie o seu programa de segurança, o seu programa de treinamento, daqui uma semana, daqui 2 semanas, né? Simule um ataque de phishing, para ver se realmente o que as pessoas captaram, se entenderam. Né? Aquelas que caíram novamente, né? Ou não entenderam, volta para uma próxima turma. Né?
Envolva a sua equipe, né? Envolver de várias maneiras. É essencial que as pessoas aprendam de diferentes maneiras, né? Alguns preferem ouvir, outros preferem formas escritas, outras representadas visualmente. É o feeling do gestor que vai definir isso, porque ele conhece os seus funcionários. Seja minucioso. Treinamento é muito mais do que sentar com seus funcionários e dar palestra sobre riscos de segurança da informação. É muito mais que isso. O treinamento deve ser um processo didático e contínuo. Mostre para a equipe como surgem os riscos, né, e como as políticas e os processos são abordados nessas situações de ameaça, essas situações de risco. Incentive a troca de ideias, discussões, crie repositórios online e físico de materiais educativos, livros, e-books, cursos de treinamento, etc, etc. Atenção ao comportamento, não ao conhecimento. A sua equipe ela pode fazer uma prova de conhecimento e 10, mas na hora do comportamento, ela tirar nota 2, tirar nota 0. É aquele que ele sabe tudo de phishing e na semana que vem ele é pego por uma situação desse tipo de ameaça. E uma coisa é ser aprovado num teste interno, a outra é a atitude de prevenção. E é preciso saber como funciona no mundo real. É o que a gente falou agora mesmo. Treino é treino, jogo é jogo. O que vai valer não é o treino, vai valer o jogo, porque é no momento do jogo, no momento que ele está trabalhando, que ele vai clicar no URL que vai fazer com que o invasor entre dentro da sua empresa. O exemplo mais claro disso é o phishing, que a gente acabou de falar, né? No treinamento pode ser facilmente identificar esse tipo de ameaça. No dia a dia, podem abrir um link, um anexo malicioso, sem questionar a sua validade. Entre conhecimento e prática, criem dramatizações ou estudos de caso que sejam mais realistas possíveis. Aquela coisa de aplicar também dentro das normas que a gente colocou, fazer o storytelling. Isso funciona para todos os programas, principalmente de treinamento. Os funcionários conscientes sobre truques de engenharia social e treinados para reconhecer e-mails com artimanhas de phishing, esses funcionários eles podem barrar, mitigar, evitar grande parte das ameaças cibernéticas. E por último, tenha paciência. Não espere mudanças rápidas, drásticas e duradouras, apenas com a única sessão de treinamento. Lembre-se que você, sendo um gestor, está tentando mudar hábitos perigosos, maus hábitos dos seus funcionários. O treinamento é um processo contínuo que deve fazer parte da cultura da empresa. A equipe, aos poucos, vai somatizando a maneira de pensar e a maneira de agir. Ficarão mais espertos em relação a ameaças e mais suscetíveis a novos aprendizados. Então, pessoal, era isso que eu tinha que colocar sobre treinamento voltado à segurança da informação. E eu deixo aí na tela os meus contatos de LinkedIn, contato do Instagram. Obrigado a todos. E agora o Pedro vai fazer a segunda parte da nossa palestra. Da minha parte, muito obrigado. E agora é com você, Pedro. Obrigado, Orozinho. Estou trocando aqui. O Orozinho colocou algumas coisas realmente muito importantes quando a gente fala de treinamento, porque jogo é jogo e treino é treino, mas é no treino que a gente faz os alertas. Às vezes, no jogo, a gente não consegue perceber as vulnerabilidades e os pontos críticos, e a gente precisa de treinamento. E o treinamento não pode ser apenas uma condição de fazer os alertas e ficar fazendo recomendações. A gente tem que entender também as experiências do usuário, porque às vezes a gente não percebe o tamanho de conflito que o usuário tem.
E aí, quando a gente pensou na importância do treinamento, a gente pensou que esse tem que ser um lugar que vai falar o seguinte para as pessoas: como que vocês vão proceder dentro da empresa para que todas as regras e políticas sejam aplicadas e sejam usadas. É só o treinamento que vai fazer isso acontecer. A gente vê isso na brigada de incêndio, a gente vê isso na CIPA, então a gente vê isso no uso de EPIs. Se não tiver treinamento, não acontece. Então, na TI, na gestão da informação, na parte do RH, tudo isso precisa de estar sendo tratado de forma muito clara, né? E hoje a gente, na nossa live do grupo de estudo, a gente falou muito sobre ransomware, que é a criptografia. E o quanto que a gente pode apropriar, porque o ransomware, a criptografia de dados, é um negócio que convive com a gente hoje. A gente alertou lá que o Brasil está em segundo lugar dos mais atacados. E aí, provavelmente, todas as empresas já sofreram ou teve algum conhecido que sofreu. Então, às vezes, não estamos falando do CNPJ, mas estamos falando do CPF, das pessoas que estão convivendo com problemas e que elas podem estar sendo alertadas porque vai gerar uma dor, né? E isso pode ser uma das coisas que a gente melhora na nossa argumentação para transformar o treinamento em algo mais real, mais vivo, para falar o seguinte: olha, se a gente não tomar os cuidados, a gente pode ter todos os dados da empresa criptografados. E o usuário é o elo mais vulnerável, porque com ele a gente não tem automação nenhuma. Ele tem o poder do enter. Então a gente precisa estar muito ligado nisso, porque por mais que você automatize as questões de segurança, a gente precisa de estar preocupado com o enter, com o poder que o enter tem de tornar vulnerável. E quando a gente decidiu estar fazendo essa live, né, falando sobre a importância do treinamento, a gente imaginou isso, o quanto que a gente precisava de mostrar para as pessoas que, embora todas as outras partes da Lei Geral de Proteção e dos adequamentos precisam de acontecer, dos ajustes, a gente precisa de dar uma relevância muito grande, porque essa parte conversa diretamente com um dos elos mais fracos. É claro que aquelas empresas que não estão nada ajustadas, que não têm nenhuma compliance, aí ela tem um universo de elos fracos. Mas mesmo aquelas que estão totalmente, elas ainda têm esse lugar, que é o enter, que é o poder do enter, que está na mão do usuário, como um lugar que, se ele não tiver treinado, ele vai sofrer. E uma das coisas que a gente também tem que estar muito claro é que o treinamento impede que a gente tome atitudes de improviso. Às vezes, a atitude de improviso ela é quase tão danosa quanto o problema. Então, a gente precisa de estar muito claro do que vai fazer. Porque quando a gente toma atitude de improviso, a cabeça está quente, a gente às vezes está com raiva, às vezes a gente está assustado. Então, tudo isso precisa de deixar de acontecer para que a gente, no treinamento, passe a fazer algo que seja muito natural e que esteja dentro daquele controle do que foi formalmente detectado para ser feito. Então, por isso é tão grande a importância do treinamento. E quando eu pensei na agenda, eu pensei para a gente estar falando um pouco de privacidade. Eu vi que o Orozinho colocou bem claro essa parte de privacidade. As atitudes de prevenção e segurança, que são atitudes que o usuário precisa de ter. É claro que todos os gestores precisam de estar empenhados. A parte de colaboração e compartilhamento, que é a gestão de acesso, como que as pessoas têm acesso, então a gente precisa de tratar bem dessa parte. A parte de descarte correto, como é que as informações precisam estar descartadas, isso é uma política bem importante que precisa estar colocada. E o uso da janela anônima para evitar a questão de ser rastreado, né? Então, eu vou estar tratando um pouco disso aqui agora também. Eu, às vezes, falo assim, muito rápido, e estou abrindo que, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma coisa, também está liberado aí, tá? Na questão de privacidade, a gente precisa de entender a questão de conceitos e critérios, porque a gente está na era da rede social, e a rede social, ela, por si, ela é um lugar que as pessoas perderam a noção do que é privacidade. A gente publica estrategicamente tudo. A gente publica quantos filhos a gente tem, o que a gente fez, aonde que a gente vai, que esporte a gente pratica. Então, a gente naturalmente quer compartilhar
E ainda na carência de curtir, a gente quer que isso seja cada vez mais publicado. Tem influenciadores que contam como se fosse um Big Brother a vida dele. E aí, os influenciadores, tudo bem, que é o negócio deles, né? Então, eles criam uma máscara, criam uma fantasia. A gente viu muito disso no Big Brother. Eu não sei se vocês acompanham, mas foi um case. Algumas pessoas caíram a máscara e deixaram de ser interessantes. E elas eram grandes influenciadoras com a máscara de influenciadora. Mas quando a gente busca ser uma pessoa influenciadora, às vezes a gente não percebe o quanto que a gente está quebrando da nossa privacidade. Então, a gente precisa de entender isso, porque quando a gente vai para o processo, para a empresa, aí lá a gente está tratando no RH de currículos. Então, como é que a gente trata da privacidade dos currículos? Como é que a gente trata da privacidade de folha de pagamento? Como é que a gente trata da privacidade do estado de saúde da empresa? Ou do estado de saúde dos clientes, financeiramente falando? Então, são dados que a gente precisa de que os advogados pensem e tratem com os colaboradores naquela cartilha de entrada, como que eles vão cuidar para que o sigilo seja uma questão importante e o que precisa de ser guardado o sigilo. Se a gente não ficar falando no bom dia, no boa tarde, do que a gente precisa de cuidar do sigilo da empresa, eventualmente, na hora que a gente estiver lá na cervejinha ou numa roda de amigos, a gente vai soltar uma informação que estrategicamente não deveria estar lá, ou que está sendo compartilhada alguma informação de algum colega ou de algum cliente da empresa que vai gerar um constrangimento no futuro. Então, a gente precisa de não só pensar na privacidade pessoal, mas entender o tamanho da privacidade que tem os dados da empresa. E quando a gente fala dos dados pessoais, cada um tem que se cuidar de si. Mas quando a gente está falando da empresa, os advogados vão questionar em demandas se eventualmente a empresa, o CNPJ, o controlador de dados, se perder. E aí, por conta de quê? Porque ele não treinou bem as pessoas com o conceito e os critérios que precisam de estar sendo colocados. E aí, quando a gente fala de privacidade, a gente também tem que lembrar que às vezes a gente fica muito focado nas informações que estão no computador ou nos e-mails, na troca de mensagens do WhatsApp. Mas a lata de lixo, ela leva correspondências que a gente recebeu e que vão para a lata de lixo, às vezes sem ser destruídas, os impressos que a gente recebeu e que deixaram de ser quentes, mas têm informações sigilosas que precisam também de ser destruídas. Então, a gente tem que estar preocupado não só com o que está no computador, que a privacidade ela é uma questão do sigilo. E aí a gente precisa de tratar isso de forma muito coerente para que a gente evite vazamento de dados, às vezes pela informática, mas o vazamento de dados por mídias reais, né, que são as impressões. Às vezes a gente fala de impressão que está no lixo, mas imagina a quantidade de reuso de papel que a gente tem, e por trás tem um contrato que acabou de ser fechado, mas já ele estava em fase de estudo, e do outro lado tem alguma coisa que você imprimiu reaproveitando as folhas. Então, o que pode ser reaproveitado? Tem que ter critério tudo isso, porque senão, às vezes, a informação que está no verso ela é tão mais relevante do que aquela que vai ser descartada, só foi um tratamento, uma versão que estava sendo colocada aí de uma notificação. Então, a gente precisa estar o conceito de privacidade muito claro, né? E, às vezes, a gente fica só focado na internet, no computador, mas a gente tem que estar pensando na nossa mesa, no nosso ambiente, aquele ambiente físico, né? Porque nem todo mundo está conseguindo trabalhar home office. Alguns estão dentro do escritório, dentro das empresas, ou mais, né? Visitando outras empresas, levando a sua própria pasta, e naquela pasta tem informações de toda a lista de clientes que a gente vai estar transitando. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Como é que essas informações vão chegar do outro lado. Então, na hora que eu estava pensando em privacidade, eu imaginei que a gente precisa muito mais pensar no sigilo e nas questões dos dados da empresa para que isso acontecesse. E aí, a gente entra num lugar que é aquela parte que são políticas de uso, de como é que o nosso usuário está usando, e dentro desse nosso usuário, o cara que está lá, que é o usuário, ele tem senha. A senha dele pode ser simples? Não, a TI pode estar ajustando isso. Mas antes da TI estar ajustando isso, o RH tem que informar para aquele cara que está chegando
o tamanho que é importante a credencial dele. Porque se ele tratar a chave que ele tem acesso a tudo que tem de informação dentro da empresa, ele pode estar negligenciando e tornando ainda mais vulnerável aquilo que já que é o uso. Então, a gente precisa de definir políticas muito claras. E aí tem uma questão que eu acho que é fundamental. Imagina num lugar que aceita ter sistemas piratas, que é uma grande maioria. O tamanho que isso é vulnerável. E aí, se eu aceito roubar a licença de uso, o que eu estou passando para os meus colaboradores? Então, a gente tem que quebrar essa cultura, porque não só porque isso torna mais vulnerável o ambiente, mas também que tipo de valor eu estou transmitindo para aquelas pessoas que estão trabalhando comigo. E isso tudo tem que estar relacionado, não só naquela frase que está lá no início da empresa, que fala qual que é a missão, quais são os valores, para que aquilo os retratem de forma clara aquelas pessoas que estão trabalhando. Por isso que na hora que a gente vai fazer o treinamento, a gente também, às vezes, conflita com aquilo que está se planejando dentro da empresa. E, às vezes, a gente está falando só do computador, mas não, a gente está falando dos valores de convivência. Então, a gente precisa de entender tudo isso. E é claro que, de novo, a gente conecta o RH, os gestores, o jurídico e a TI. Por quê? Porque se o gestor não definir claramente, a gente pode ter aquela questão, software pirata, e eu estou falando que a gente precisa de ter ética. Então, se eu tenho software pirata, eu já estou comprometendo um conceito. E aí, dessa mesma forma, a gente está falando como é que a TI vai implementar questões se ela tem buracos que ela reconhece, porque ela não consegue fazer as atualizações de segurança, ou ela não tem gestão dos softwares que estão instalados. Da mesma forma, o jurídico, ele tem que entender esse contexto e pedir apoio, tanto do RH quanto da TI, para poder definir bem as cláusulas de sigilo, de o que o cara vai assinar na hora que ele entra dentro da empresa. E tudo isso tem que estar no treinamento, porque o treinamento alerta para essas condições o tempo todo. E aí, quando a gente fala de senha, quando a gente fala de uso, quando a gente fala de valores, se a gente não ficar alertando, ou seja, em treinamentos recorrentes, e eu vou falar isso também de forma recorrente, porque o treinamento ele é o lugar que a gente cria os alertas, define os conceitos, define as políticas e mostra para as pessoas como que elas vão trabalhar. Eventualmente, a gente precisa de fazer auditoria. A gente vê muito isso em empresas que vão implementar a ISO ou vão implementar um sistema de AVCB, por exemplo, de plano de combate a incêndio. Elas têm que ser auditadas regularmente e têm que ser treinadas regularmente, porque os conceitos se perdem, as pessoas mudam, tem uma rotatividade de usuários, tem uma rotatividade de pessoas, e, eventualmente, nem todo mundo está preparado para estar com essa condição, né, de falar como é que a gente está usando. E aí, na sequência, já que a gente está falando de uso, imagina como que a gente hoje se conecta com os nossos colegas, com os vendedores e com o mundo. Nem todas as empresas têm, por exemplo, uma fronteira digital, que é onde vai estar o Fire ou o MikroTik, dependendo do appliance que a pessoa usa, que é o ativo que vai estar conectando a internet com a rede interna da empresa. Porque hoje, o Orozino ainda tratou disso na primeira parte, falando do home office. Nem todo mundo hoje está trabalhando conectado na rede da empresa. Muitas pessoas estão trabalhando conectadas na rede de casa. E da rede de casa conecta na rede da empresa e aí começa a trabalhar. Então, nessa condição do home office, imagina o quanto que aquele computador que é de família, ele tem outros usos. Então, a pessoa está trabalhando, mas tem um irmão que usa, tem um pai que usa, tem um filho que usa, tem a esposa ou o marido que usa. Então, às vezes, ele é um computador compartilhado. Se ele for um computador compartilhado, o tamanho do problema que isso interfere. Como é que a gente vai entender o que está sendo compartilhado na rede? O que está... A caixa de e-mail está aberta? A caixa de e-mail tem lá, às vezes, protocolo para falar o seguinte, olha, se você leu, clica aqui. E, às vezes, alguém baixou um e-mail e colocou lá que leu e você mesmo não leu. Então, olha o tamanho do problema que isso pode gerar. Então, a gente precisa de, na hora de treinar as pessoas, primeiro a gente começou a falar da privacidade e do sigilo.
Depois a gente falou um pouco de senhas, de seguras, e até das políticas. E agora a gente está falando de falar o seguinte, como é que eu vou aprender a compartilhar? Até na questão do que está impresso, do que está exposto na minha tela, o que está exposto no meu lixo. Tudo isso faz parte do compartilhamento. Até o que eu falo sobre o que tem dentro da empresa, sobre o que tem de clientes, o que tem de metas, o que tem de vendas, o que tem de produção. Imagina se o que eu falar da empresa comprometer um contrato, comprometer uma questão ou comprometer um crédito. Porque se eu falar que a empresa não está bem para alguém que sabe que a empresa está buscando um crédito, pode ser que ele seja vetado, porque às vezes a informação que está sendo passada lá não é aquela realidade e aí o cara não ia auditar. Então, são tantos detalhes que a gente precisa de estar o tempo todo pensando nesse universo, porque do mesmo jeito que as cabeças estão conectadas, os computadores também estão, e aquilo que visualmente a gente está vendo precisa de estar sendo muito criteriosamente qualificado no sistema de sigilo e compartilhamento. Porque sem compartilhamento a gente não colabora com a nossa equipe e a gente não cresce, a gente não produz, porque a gente hoje só produz porque a gente tem equipe. E é isso que escala o nosso negócio. Mas, da mesma forma, aquilo que é positivo, ele é negativo. Então, a gente precisa estar muito preocupado nessa hora. E como que a gente vai falar para o nosso usuário que, no treinamento, ele precisa estar preocupado com isso, sobretudo quando ele não está trabalhando dentro da empresa, que tem muito mais regras, né? Ou, pelo menos, deveria ter muito mais regras com relação à automação. Então, esse é uma questão de suma importância. E aí, entro, e a minha palestra não tem essa grandiosidade dos vídeos, das telas que o Orozimbo colocou, porque ele tinha mais detalhes. E eu estava muito mais preocupado em falar dessa questão, assim, de alguns tópicos importantes que eu acho na questão do treinamento. E essa questão de treinar, como limpar, que às vezes hoje a gente já está falando de HDs de 1 tera. E até 5 anos atrás, a gente não tinha nem 500 gigas disponível. Agora já tem 1 tera e está todo mundo entupindo os computadores de coisas lá dentro, como entope as gavetas, se tiverem gavetas na mesa. Eu, particularmente, tento não ter gaveta nas mesas que eu trabalho, porque senão elas enchem. E aí é preferível não ter. Mas quando a gente tem, como é que a gente deleta os dados? Como é que a gente apaga os dados? Até os dados que precisam de ser guardados, por exemplo, assim, a gente fala muito na Lei Geral de Proteção de Dados o quanto tempo cada dado que a gente adquiriu vai ficar lá disponível. Então, a gente, imaginando essa documentação, imagina o quanto da sua caixa de e-mail tem e-mails que já eram para ter sido deletados. Essa parte é a parte mais crítica do processo, porque a gente está tão apegado aos dados que a gente produz que a gente sempre acha que eles vão ser necessários algum dia. Então, às vezes, pode ser feita uma política de uma questão de tratar isso lá no treinamento para falar o seguinte: separa os dados em arquivo morto e aquele arquivo morto que você passou 1 ano sem acessar ele, você pode deletar ele. E, às vezes, tem gente que fala o seguinte, do departamento jurídico, fala que eu não posso deletar nada, que eu tenho que armazenar tudo, porque é tudo importante. E aí, esses são critérios que vão ter que ser definidos de empresa para empresa, e no treinamento isso tem que estar claro. O tamanho que precisa de ser armazenado e o que precisa de ser armazenado. Eu tenho, para mim, que com relação ao e-mail, nada precisa de ser armazenado, que aquilo que for de um determinado cliente tem que estar salvo na pasta dele. E aí pode ser de forma digital, não precisa de imprimir, mas tem que estar salvo lá na pasta dele. Que aí tudo que eu tiver relacionado àquele cliente vai estar lá na pasta dele. E no e-mail, o e-mail pode acabar. Ainda mais para quem usa as caixas, por exemplo, totalmente virtuais, né? O Gmail ou o próprio Outlook da Microsoft, pode ser que tenha um problema na conta e perca todas as mensagens. Ou o e-mail fique tamanho que ele corrompa sozinho. Ele está lá, mas você não consegue acessar ele mais, porque ele perdeu. Ele simplesmente parou de funcionar. Então, a gente não pode correr o risco de o tamanho gerar esse tipo de problema. Então, tem que estar tratando disso também
nessa parte do descarte. E aí, a questão do descarte digital é fácil, você vai lá e deleta e, eventualmente, você vai lá e manda a lixeira sumir com tudo. Agora, quando vai para a lata de lixo, se a gente lembrar, por exemplo, da série Missão Impossível, todas as vezes que eles precisaram de hackear o computador, eles foram para a lata de lixo achar como que eles iam conectar, então acharam chaves, acharam alguma coisa que conectasse dentro da empresa e depois foram lá para dentro da empresa usar essa informação. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com as informações que estão no computador, mas elas mesmas podem nem ser tão relevantes com aquela informação que está na lata de lixo. Então, a gente precisa de ter, do mesmo critério que a gente olha para o computador, o critério para a lata de lixo que está sendo descartado. Porque ele, às vezes, é descartado pelas pessoas que têm menos treinamento e menos conhecimento do tamanho estratégico que as informações que estão indo sendo descartadas vão ser relevantes ou importantes. Então, olhar para a lata de lixo é tão importante quanto olhar para o computador. E aí, quando a gente está nesse ambiente de home office e até de estar na rua, precisando de visitar um cliente, precisando de acessar um Wi-Fi compartilhado, a gente, às vezes, um computador que está sendo compartilhado em um ambiente público, né? Às vezes, em um hotel, você chega lá, tem um computador lá, e aí você vai acessar. O ideal é que a gente entenda o tamanho do risco quando a gente entra num ambiente que não é conhecido. E aí eu lembro uma frase que todo mundo deve ter escutado uma vez na vida. Quando criança, não converse com uma pessoa desconhecida. E aí a gente entra num computador desconhecido e começa a acessar banco, acessar e-mail. Então, é preferível, se for fazer isso, entender o tamanho e o poder da janela anônima, que ela evita de ter rastros. Por exemplo, se você usa um navegador comum, pode ser que ele esteja armazenando suas senhas. E aí, na hora que outra pessoa vier acessar, ela vai estar acessando os seus dados. E aí, a gente pode também criar alguma questão mais burocrática, que é fazer aquela partida dobrada. Então, não tem nenhuma senha sua que vai funcionar sozinha. Ela tem sempre que mandar alguma coisa para o seu celular. Isso hoje já é muito comum. Nem todos os diretores gostam desse tipo de protocolo, que torna a vida de quem não é habitué da informática um pouco mais difícil a vida dele. Mas se o gestor entende o tamanho de segurança que a gente precisa ter, ele vai permitir que isso aconteça e vai se sujeitar também a essas regras. Porque a regra não tem jeito de ser para meia dúzia, tem que ser para todo mundo. Então, quando estiver acessando num ambiente desconhecido, pelo menos acessar usando uma janela anônima para evitar que sejam rastreados os seus dados e, eventualmente, eles sejam utilizados contra você. E aí, eu chego no final, agradeço de estar aqui. Acho que essa parte que o Orozimbo lançou, né, da gente criar as lives, tem sido ótima. E estou aí, tanto eu quanto o Orozimbo, aberto para que a gente tenha um debate aí agora para falar o tamanho que é importante essa questão de estar seguro, de treinar as pessoas no elo mais vulnerável, que são os nossos usuários, porque eles têm o poder do Enter. Eu imagino que o poder do Enter tem que ser a primeira condição da parte de treinamento. Isso é fundamental, porque tendo antivírus, tendo firewall, tendo ambiente seguro, o Enter ainda é um poder de fogo que vai criptografar os dados. E aí evitar um improviso para resolver isso, né? Estou aqui, então, concluindo a parte para falar da importância do treinamento e agradeço todo mundo que está aqui nos ouvindo e digo que essa apresentação também vai estar sendo gravada e publicada lá no nosso canal do YouTube, que já tem todas as lives do grupo de estudo de Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive dessa última que falou sobre o ransomware, o tanto que ela conecta todos os departamentos para entender o problema que o gestor tem se os dados da empresa forem criptografados, porque alguém falhou no treinamento e permitiu que um phishing fosse instalado e aí tudo
comprometesse a empresa. Obrigado. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Compartilhamento. Ainda está compartilhado, Pedrinho. Eu sei. Estou tentando aqui, agora eu estou apanhando. Parar para compartilhar. Foi. É porque eu fiz o compartilhamento, o Orozinho preferiu usar o PDF. E eu fiz usando o PowerPoint. O PowerPoint tem uma janela própria. E aí ele tinha um botãozinho lá de parar e eu estava apanhando. Mas está resolvido. Muito bom. Gostei de ter participado. Fiz algumas anotações aqui. Eu acho que essa questão do treinamento, quando a gente coloca, e o Orozinho colocou, por exemplo, a parte do home office, o quanto que a gente está vulnerável, e essa questão do poder do Enter, eu tenho muito conteúdo falando sobre o poder do Enter, ele realmente, você pode estar 100% na área de automação, a segurança aplicada, que se o usuário for lá e falar o seguinte, eu quero, pode instalar, vai ser difícil você comprometer. E aí, é claro que as regras de prevenção ou as contingências, elas podem sanar, desde que não seja no improviso, porque às vezes no improviso você ainda pode comprometer ainda mais. Bacana. E essa cultura do gestor é muito importante, né? Do camarada entrar mesmo de cabeça nisso, entender a importância, porque se não entender, o funcionário vai na moda dele também. Então, ele vê que o gestor não está muito preocupado, realmente ele não vai seguir também com nenhum tipo de preocupação, né? E essa questão da brigada de incêndio, ela é um negócio que todo mundo entende, porque o AVCB faz parte de qualquer negócio hoje. E aí, quando o cara fala o seguinte, tem que treinar como é que apaga, porque senão, na hora o cara joga água em sistema elétrico. Joga alguma coisa inflamável num lugar que... Então, precisa de ter o treinamento, precisa de saber usar o extintor. E aí, quando você treina isso, a pessoa, na hora que ela viu o alerta, ela vai tomar atitude. Igual, por exemplo, a gente já entendeu disso e quando estava criptografando os dados, foi percebido no início e aí o backup que precisou de voltar foi menor. A única coisa que teve era desligar o servidor, tirar ele da rede. Aí, na hora que religa o servidor, toma a atitude de limpar. Aí você começa a limpar as estações, mas aí você tem que voltar a menos condições. E toda vez que, por exemplo, se você tiver que voltar um backup de tudo, alguma coisa vai ter que ter retrabalho, alguma coisa vai perder. E isso, você pode estar perdendo faturamento, você pode ter deixado caminhões parados na fila porque não faturou, você vai deixar o estoque parado porque não faturou e aí não foi para o cliente, você pode deixar o cliente parado porque você não entregou para ele. Então, você cria um problema muito maluco, né? Para que as pessoas permitam. E essa dor está lá no empresário. Ele vai saber dela. E sem contar que backup, muitas vezes, também a pessoa relega, né? Ela não acompanha se aquele backup, se precisar voltar, realmente aquele backup vai ser restaurado, né? Mas aí, toda política de backup, ela é automatizada. Mas a auditoria, que é o restore, tem que ser um fato relevante. Porque o backup, ele acontece independente de qualquer coisa e ele gera um log. Deu tudo certo. Não deu certo. Aí você vai lá e faz de novo. Mas ele é normalmente um negócio tratado com muita recorrência. Então, tudo que você faz com recorrência, ele não é muito relevante. Mas fazer o teste de auditoria de restore, esse tem que ser relevante. Eu estou falando porque eu já peguei uma situação interessantíssima. Backup de fita, tudo bonitinho num cofre, ficava no cofre, bonitinho, num outro setor, etiquetadinho, data, hora, os arquivos que estavam ali. Um belo dia, do nada, tipo um mês e pouco depois, eu resolvi dar uma checada. Peguei uma de uma semana atrás,
e pedi para o camarada dar uma olhada. Ele disse, não, mas isso aqui eu não tenho mais, e era mainframe, tá? Não temos mais. Eu falei, por que vocês não têm? Porque a gente remove. A gente joga para a fita e remove. Eu falei, se eu precisar voltar esse backup, ué, é só baixar na fita. E se a fita não lê? E se a fita não lê? O que acontece? Você Nunca não tem aconteceu backup. com você de fazer Não, o backup e não que eu ter falei? nada na fita? Já, Não gravou falei, nada. cara, O cara escreveu, esqueceu de colocar lá o que era para ser backupeado. Fez o job, mas esqueceu de colocar o conteúdo. Mas eu falei, aí eu falei para o cara, meu amigo, se você copia para uma fita e apaga do seu computador, você não tem backup, você tem original só. Seria a mesma coisa que você deixar no computador. Pedro, por isso que essa semana eu reuni com o pessoal aqui na empresa. A gente usa o Vim Backup aqui, né? O Vim, para quem não conhece, ele é uma ferramenta com muita excelência, digamos assim, nessa parte de backup e restauração. Só que ele é uma ferramenta, né? Por isso que eu falo que o método ele vem primeiro. Porque quando você começa a estudar backup, através, inclusive, de uma universidade, da própria Vim, a Vim tem uma universidade de backup, eu acho muito interessante que o conceito de backup da Vim, ela é backup e restauração. Se você não usar o backup e restauração, ela fala, não é backup, é cópia. Não. Você fez uma cópia, e eu não sei a consistência se essa cópia, porque mesmo que eu fale para você diferente, que né? é uma consistente, mas o backup, o ciclo só termina no backup quando você restaura. Não, e olha só, você falou de um negócio que é importante, que às vezes você restaurou. Se o usuário não foi lá e testou, porque você não sabe o conteúdo que tem, por exemplo, na pasta do advogado. Você não sabe o conteúdo que tem na pasta do contador ou na pasta do financeiro. Aí você vira para o financeiro e fala o seguinte, olha, eu estou voltando aqui o backup e eu quero que você me manda por escrito que você testou e que validou. Porque quando isso não acontece, por isso que eu falo, o restore ele tem que ser muito mais relevante do que o backup. Porque o backup eu vou lá e faço. Agora, o restore eu tenho que virar para o usuário e entender que isso, olha, você tem que ir aí e assinar para mim, olha, eu reconheço que a sua fita, o seu restore deu certo. Então, eu estou backupeando as coisas certas. Que às vezes acontece isso que o João falou. Eu fiz o job e coloquei 3 diretórios, não coloquei o quarto. Então, não está fazendo backup daquele quarto, mas está fazendo backup. Para mim, está tudo certo. Aí, na hora que eu volto no restore, eu viro e falo o seguinte, olha, testa aí, testa aqui, testa... Aí o cara levanta a mão, olha, o meu não veio nada, o meu está em branco. Aí tem que corrigir. Então, o restore é a parte importante, é a parte de relevância fundamental. O backup mesmo, não é. Uma vez que fez o job, ele faz sozinho, automatiza. Agora, mas eu gosto dessa questão conceitual. O que acontece? Eu não sei se eu concordo plenamente, por exemplo, em relação à questão de passar a responsabilidade para o usuário se o backup está funcionando ou não. Por quê? O restore é que tem que ser responsabilidade dele testar se os dados que foram colocados mas o backup não. O backup é minha responsabilidade. Não, tudo bem, mas às vezes o usuário, não sei se você concorda comigo, ele não tem essa competência também para dizer se está funcionando. Porque, por exemplo, eu tenho um cliente aqui, tá? Não vou falar o nome dele, mas, cara, o cara tem quase 1 tera de dados de informação, né? E aí o cara vai lá e eu faço, vê se tá funcionando o backup. O cara vai lá e faz um teste no dia a dia dele, naquela semana. Ele não vai testar coisa de 2, 3 semanas, um mês atrás. Concorda? Ele vai testar aquele momento presente. Então, cara, olha, de ontem tá funcionando. As coisas que eu fiz ontem, essa semana, tá funcionando. O bom de ter 30 anos... Aí você passa o backup pro cara, daqui a um mês o cara chega para você e fala assim, porra, tem um negócio que não tá funcionando aqui, volta o backup. Aí, porra, você volta o backup, também não tá funcionando. Mas ele assumiu a responsabilidade de um momento presente, entendeu? Não, você tem que compartilhar. Por isso... Você não tem as informações todas. Por isso que eu uso o método hoje de backup de máquina virtual. Cara, eu copio tudo, fotografo tudo, é dado pra caramba, entendeu? Guardo durante 1 ano. Eu falo pro cara, 1 ano é suficiente para te guardar isso aqui? Vai ter algum processo que você vai rodar que passe de 1 ano? Não, o processo que eu vou rodar no máximo de 1 ano. Então coloca,
E eu estou falando de coisa simples, né? E às vezes, assim, você buscar problemas de um e-mail, por exemplo, que o cara deletou sem querer, o cara recebeu um e-mail em janeiro desse ano, você fez um backup mensal, o cara não vai ter mais esse e-mail lá no Outlook dele, foi pro pau, acabou, entendeu? E ele testou o e-mail dele e falou assim, não, tá funcionando meu e-mail. Então, é uma coisa muito específica de um cara, e é Lady Murphy, né? Aquela mensagem que ele passou pro cara que ia aumentar o contrato e o cara falou assim, ó, eu concordo. É esse e-mail que daqui a 6 meses o cara vai reclamar e não vai ter mais. Por isso que aquilo que é concordo tem que estar ou impresso ou salvo na pasta do cliente. E aí, vou falar um negócio para você. Se a gente não responsabilizar como corresponsável o usuário, só a TI fica responsável. E às vezes ela não detém a informação para testar. Por exemplo, você sabe quantas planilhas tem o financeiro? Você sabe quantas planilhas tem a contabilidade? Você fala o seguinte, olha, fiz o backup e estava lá falando disso e tem tantos gigas. Só. Eu não sei se as planilhas estão todas lá. Às vezes, tinha uma planilha que o cara acabou de fazer e não está lá. Então, o cara que é o usuário tem que ter alguém que começa a entender da responsabilidade que é backup. Por isso que o restore é relevante. E isso tem que fazer parte do treinamento. As pessoas têm que entender o tamanho que é essa questão de estar olhando para a informação e falar o seguinte, olha, isso não é só responsabilidade daquele cara dos meninos da informática, não. A gente também tem responsabilidade. Mas por isso que eu te falo, Pedro, que assim, essa é uma tendência que tem ocorrendo. Eu também faço a representação da Dell. E eu falo assim, eu vendo o Dell da seguinte forma, eu vou te vender um notebook. Vou te dar aí, como representante da Dell, aí, entra aí num site qualquer. Isso estou falando é real, tá? Você entra no site da Dell e fala assim, cara, eu gostei desse notebook aqui, custa R$4.000. Eu falei assim, Pedro, eu vou te dar um bônus de R$300 e ainda vou te dividir em 12 vezes no cartão. Porque eu consigo fazer isso. Só que quando eu estou te vendendo isso, eu estou te falando mais o seguinte, olha, é o seguinte, lá no site é garantia correio. Se você comprar comigo e se você tiver um problema, sei lá, uma semana depois que você comprou o computador, eu te dou uma SLA de 24 horas para estar um cara da Dell aí para trocar esse negócio para você. E ela cumpre. A Dell vai lá e cumpre. Eu estou falando o seguinte, de pós-venda. A venda ela termina para a Dell quando encerra a garantia. Então ela fala o seguinte, olha, eu tenho uma garantia de 3 anos que eu vou te dar nesse equipamento, né? A minha venda só vai terminar depois dos 3 anos. Depois que você terminar os 3 anos, ela vai perguntar, você quer continuar com a garantia? Não. Então minha venda terminou aqui. Você assumiu o risco. É a questão do backup, eu estou contando essa história, porque a ideia do backup é exatamente essa. O que a Vim vem colocar? O backup é um processo de PDCA. Ou seja, você faz todo o processo e ela termina quando o usuário chega e fala assim, ó, ok, foi feita a restauração, ele testou, fechou, né? Aí ele termina o backup e você vai fazendo a recorrência. Ela fala assim, ó, você coloca o 3, 2, 1, 1, 0 agora, né? Que a Vim colocou, né? Você tem que ter pelo menos 4 vezes aí esse backup em 4 locais separados diferentes, né? Mas é conceitual, é como o Orozimbo falou no começo, né? Hoje, quando eu falo em hacker, o que acontece? Todo mundo acha que é um cara do mal, né? Pô, a gente sabe que é o cracker. Só que, se eu for falar em cracker, né, esse conceito a galera não tem. E aí, a gente às vezes discute, inclusive, houve uma discussão aqui daquela última vez, né, que tinha uma doutora aí, que a gente estava discutindo sobre questões, né, da LGPD, e eu falei assim, doutor, olha, a gente não vai conseguir discutir a mesma coisa se o conceito não tiver igual para todo mundo. Porque você pode ter um conceito de backup que é uma cópia, e meu conceito de backup é backup, restauração e teste do usuário. Entendeu? Isso é backup. Então, se você é uma cópia, a gente chama de cópia, não é backup, entendeu? Não, é conceito. É verdade. É uma cópia de segurança, como se chama, né? É um conceito. Senhores, a gente já está chegando naquele horário que a gente... Eu gosto muito de cumprir os horários, né? A gente está chegando já no horário de 21h20. Foi legal, eu acho que a gente conseguiu expor e ter até um tempo de discussão. Estou sentindo a falta do Dante, porque o Dante ele é um cara também que gosta de discutir, gosta do debate, mas ele pediu para não estar aqui hoje.
Não observei se você botou a data e a hora da gravação. Não pus não, porque quem começou a agenda foi o Orozimo. Então, mas essa agenda que a gente tem feito da live, ela é mais de instrução, né? Então, ela vai estar lá no cabeçalho, na hora que você abrir o vídeo lá no canal do YouTube, vai mostrar isso. Então, mas não tinha esse propósito, não. Então, a gente estava mesmo contando um caos aqui de por que treinar as pessoas e o tamanho que isso é importante. Então, acho que cumpriu o passo. Por mim, estou dando por encerrado. Se todo mundo estiver feliz aí... Barriguinha está reclamando agora, uma fonezinha. E queria até agradecer. Eu acho que o Ulisses ele enriqueceu esse debate agora com o negócio do backup, que eu acho que é importante. O backup é um negócio importante. Embora eu acho que relevante mesmo é o restore, que tem que testar e garantir. Mas está tudo certo. Senhores, obrigado por mais uma oportunidade aí da gente estar junto e tornando o nosso grupo ainda mais relevante, né? Mais importante e grande. Obrigado. Legal. Obrigado a todos. Ótimo, muito bom. Muito bom. Obrigado a todos aí. Um abraço a todos. Eu vou fechar aqui a gravação e vou... Aí, pronto.